Olha, nós estamos começando mais um Ipan TV e eu digo que eu esperava esse programa ansiosamente. Minha entrevistada dessa semana é minha amiga, a professora Sônia Schebel Mercado Sparte. Nome importante, nome de princesa, grande educadora, grande amiga, mestre, doutora, pianista e tudo mais. É um prazer te receber, Sônia. Nossa, o prazer é meu e eu agradeço muito essa oportunidade e o convite. Essa Sônia pianista pouca gente conhece, essa Sônia que é admiradora, inclusive do Arnaldo Cohen, né? Você acompanha o Arnaldo quando ele vem da Inglaterra para cá, já é amiga pessoal dele, em todos os seus concertos aqui no Brasil? Olha, vou começar pelo início aí. Pianista hoje não, fui estudante de piano, mas dos 5 anos de idade aos 19. Mas é que você não faz nada mais ou menos, né? Você faz tudo bem feito. Mas eu, na minha avaliação, fica até meio falta de modéstia, mas eu achava que eu até que tocava bem e que eu ia seguir a carreira. Mas depois, com 19 anos, 18 e meio, eu entrei na faculdade e daí eu tive que fazer uma opção, porque naquela época eu estudava 4 horas por dia de piano. E os livros, daí o curso que eu estava fazendo era pedagogia, 1967. Aliás, é a turma inaugural da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Era um pessoal todo da USP que vinha dar aula aqui. Foi nesse momento em que você fez a Faculdade de Pedagogia? Não, mas ela é anterior. Eu entrei em 67, a faculdade começou em 54. 54. Mas em 67, de 67 a 70, foram 4 anos que eu fiz, ainda tinha esse perfil. Eu fui aluna de professores da USP e da PUC, porque ainda não tinha sido regulamentado o tempo integral e dedicação exclusiva. Então, a partir desse momento, mas isso já deve ser 74, 75, daí os professores tinham que ficar só na USP ou só na PUC e passei uma palestra aqui, mas sem a dedicação exclusiva, então eu tive professores que eram professores de lá também. Quer dizer que a pedagogia nos tirou a grande concertista. E daí não conseguia conciliar 4 horas de piano, mais de manhã o curso era diurno, algumas aulas eram à tarde, não era período integral, mas eu tinha aula de manhã e à tarde. Estava comprometida durante e sábado o dia inteiro. Então eu tive que fazer uma opção, eu falei, não vou seguir a carreira de pianista, eu quero ser professora universitária. Fui deixando o piano, tocava de vez em quando, mas depois casei, tive os filhos, não tinha piano em casa. Bom, o dedo foi endurecendo. Em compensação, eu cruzava as mãos na máquina de escrever. Porque no piano tem esse fato de cruzar as mãos. E era muito rápida, eu acho que eu era a mais rápida da turma na datilografia. E hoje no computador, no teclado. Só que no teclado do computador eu não cruzo mão, é mais difícil. Mas eu já fiquei sabendo aliás, da tua filha, né, que é minha colega de trabalho aqui do Jornal Ipanema. E você uma vez foi assistir um concerto do Arnaldo e falou para Márcia, para Kika, carinhosamente como ela é chamada na família. É para comprar, não vou estar aí, mas você vai comprar um ingresso, mas eu tenho que sentar à esquerda do concertista, é isso? Porque se eu for ver à direita, para ouvir música sem ver a mão de quem está tocando piano, eu vou ouvir o CD em casa. Nossa, mas foi exatamente isso que eu falei, só que eu não sabia que ela tinha falado. Olha, essa foi uma situação inusitada. Normalmente eu compro os ingressos e agora pela internet é muito mais fácil, mas foi na Hípica de Campinas. E na Hípica de Campinas, eu liguei lá, eu fiquei sabendo, nem sei como é que fiquei sabendo que tinha esse concerto, acho que talvez através da revista Concerto. E eles perguntaram se eu era sócia de lá, tudo. Eu falei, tá complicando, né? Daí ela trabalhava aqui em Sorocaba, numa situação de Universidade do Cavalo, coisa parecida. Eu falei, olha, Kika, pegue o seu trabalho, faça essa referência, vá lá em Campinas e entre na Hípica de Campinas e me compre os dois ingressos, era o Alceu e eu. Lado esquerdo do teatro. Geralmente é o lado ímpar, porque daí você vê as mãos do pianista, quer dizer, vê o pianista inteiro, mas principalmente as mãos, que para mim é um encantamento, parece uma dança assim no teclado. Quer dizer que se for assistir um concerto, sentar à direita, é melhor ouvir o CD em casa, ou no carro. Na minha visão, outros não, outros fecham os olhos, não precisam ver nada, sente a música, eu preciso ver as mãos. Como é que a senhora encara a educação hoje, professora? A senhora está triste, está feliz, depois de 36 anos, pelas suas contas, algo em torno de 18 mil alunos. Como é que a senhora sente hoje essa educação que nós vivemos?
Com indignação. Indignação por quê? Porque eu acho que é possível resgatar aquela educação de qualidade que existia, mesmo sem as tecnologias de hoje, né? As novas tecnologias, os avanços tecnológicos. Mas eu acho que a pessoa saía sabendo uma grande parte do que tinha estudado, lembrando, vivenciando, sem precisar usar as muletas que o Paulo Freire fala. As muletas significam, você não consegue falar sobre nada se não tiver que citar alguém, se não tiver que consultar um livro, quer dizer, o que sobrou de conhecimento dentro de você. Agora, a chave da educação é compromisso. Com conhecimento, me parece que nós vivemos a tábula rasa. O educador não tem compromisso, se cobra o mínimo, e aí vamos tocando, vamos enganando com lousa eletrônica, com tecnologias, pirotecnia, e o conceito ali, a pele, o contato, o tete a tete, nós estamos perdendo. Eu acho que você pegou bem nesse ponto, quer dizer, às vezes parece, dá-se a ideia que a educação melhorou porque entrou uma tecnologia, nesse caso da lousa eletrônica. Que engano, né? Eu acho que é um recurso a mais. É um recurso a mais, mas tem que haver um comprometimento e motivação. Quer dizer, eu tenho que aprender, não porque vai cair na prova. Eu tenho que aprender, não porque eu vou usar esse conhecimento ano que vem. Por que a criança tem que aprender gramática e aprender plural, singular, masculino e feminino? Alguns professores dizem, não, porque isso cai na prova, porque isso está no programa. Não, porque isso me ajuda a me comunicar melhor. Se eu tiver um universo vocabular maior do que o número mínimo de palavras. Então, eu acho que está assim. São muitas frentes que eu acho que estão precisando de modificação. E o salário do professor? Eu sei que tem até uma pesquisa que foi publicada na Folha que salário alto não garante. Não garante, tá. Mas também prejudica o salário baixo. Só que se o professor tiver um salário para poder assinar uma revista, para poder assinar 1 ou 2 jornais, porque o salário de um professor... Para se atualizar, né? Para se atualizar. Eu não estou falando professor universitário, que mesmo assim ganha um pouco melhor, mas não é tanto. Mas um professor da primeira série até o colegial não consegue pagar aluguel, comprar casa própria, manter a família, mesmo que a esposa também trabalhe. Vamos supor, ele vai um professor de geografia que vai falar sobre a Europa, nunca foi para lá. E às vezes o aluno diz, não, professor, eu já vi neve, não sei o quê, não só aqui no slide, mas de verdade. Então, eu acho que é assim, é uma mudança de postura da figura do professor, do status socioeconômico, do salário que ele tem que ter. Então, eu acho que falta muita coisa. Agora, eu vejo com indignação porque eu acho que isso é possível, Kiko. É possível? Qual é a chave dessa educação de qualidade? É o compromisso? Eu acho que o compromisso e a motivação. Um compromisso histórico, né? Você está trabalhando com gerações que vão influenciar outras e isso a perder de vista. Então passa pelo ambiente físico da escola, pelo material didático, pela proposta educacional, projeto educacional, pelas justificativas por que um conteúdo e não outro. Pela coerência de tudo isso, né? A formação educacional, então as universidades têm um papel importante na formação do profissional, não só do professor. A gente está falando do professor, mas é o professor, é o médico, é o engenheiro, são todas as profissões. Sônia, a tua vida foi na área da pedagogia, da psicologia, e o teu doutorado ligado à área de trânsito, né? Aliás, você tinha medo de dirigir e de repente acabou aprendendo a dirigir quase como autodidata, né? Como é que é essa história de paixão pela Fórmula 1, como é que tudo isso se desenha na sua vida? É uma história longa, Kiko, mas é assim, eu sofri 2 acidentes quando era criança. Um eu tinha 5 anos de idade, 5, 6. Uma idade em que eu me lembro desse acidente, ninguém contou, eu vivi, eu me lembro, é muito forte. Era a rua Santa Terezinha aqui em Sorocaba, que não era calçada, asfaltada como é hoje, muito mais íngreme. E o meu pai era comerciante e saía cobrando os fregueses com as duplicatas e eu não me contentava ficar em casa. Eu achava muito monótono, eu queria sair com ele, eu ficava com a caixinha com as duplicatas, não era alfabetizada, não sabia as letras, mas segurava a caixinha. E ele para no topo da Santa Terezinha, num dia de um pouco de chuva, não puxa o breque de mão. E eu fico no banco da frente
E o carro começa a deslizar. E desliza mais ou menos uns 50 metros. Ele foi afastando, afastando, afastando e pegando velocidade à medida que ele afastava. E eu olhava as pessoas na calçada e elas estavam apavoradas olhando para mim, eu gritando lá dentro, até que ele bate com tudo no poste e para. Mas aquilo me marcou tanto, porque meu pai tinha vários caminhões na época, e uns eram os Buzing, não sei se é assim que chama. Ainda não tinha, acho que as montadoras no Brasil, a indústria eram importados. Então eu sonhava, eu tinha pesadelos, que eu lembro que minha mãe vinha, me acordava, dizia, você não está dirigindo, você está dormindo, você está aqui na cama. Aliás, um detalhe, a sua mãe eu acho que é uma das primeiras mulheres que dirigiu na cidade de Sorocaba, né? Foi uma das primeiras, acho que 4 ou 5, as 4, 5 primeiras ela está no meio. E ela tinha que me enxugar, eu estava inteirinha transpirando, eu sonhava que eu estava dirigindo Buzing e que eu descia numa ponte assim, só cabia um carro, um caminhão e vinha outro e se chocava. Daí o trauma. Aquilo perdurou muito tempo. 5 anos depois, na General Carneiro, meu pai corria muito, só que ele nunca foi na Fórmula 1, corria na cidade, na estrada. E eu de novo com ele, já maiorzinha, quebra a barra de direção de um carro. Agora eu não me lembro se era Nash. E eu sei que também começou a afundar o lugar que eu estava. E aquele barulho das ferragens batendo no chão. Olha, aquilo encerrou. Aí todo mundo, com 18 anos de idade, todo mundo, digo, as minhas colegas, com 18 anos, obtinham a carteira de motorista, e eu dizia, não, tem tempo, imagine, até 11 anos eu andava de bonde em Sorocaba, o bonde subia a Rua da Penha, etc., ia lá para Nogueira Padilha, depois ônibus e depois a pé mesmo. Aí eu lecionava em 3 faculdades, agora eu já passo para 30 e poucos anos de idade. 3 filhas, casada, 3 filhas, lecionando na PUC, Faculdade de Medicina aqui em Sorocaba, enfermagem, na Faculdade de Filosofia, que se transformou em Uniso no Trujillo, e na FEFISO, Faculdade de Educação Física na Rua da Penha. Às vezes eu tinha aula no período da manhã, numa faculdade às 7h30 e em outra faculdade a partir das 10h. 50% do meu salário ia para os taxistas de Sorocaba. Eu falei, não, agora, por necessidade, eu tenho que aprender a dirigir. Daí foi a paixão pela Fórmula 1 que eu assistia e gravava. Foi o meu período de descondicionamento. E eu ficava assistindo, a corrida acabava e eu assistia os vídeos. Trocar pneu em sei quantos segundos, injetar 100 litros de gasolina no tanque com o motor ligado. Motor ligado. E eu falei, não. E daí é aquilo que eu te contei. Ele só não atendia o celular do telefone andando, né? Você aprendeu a dirigir o carro no Fusca e depois pega uma Belina azul famosa. Azul. Não, é com aquela que transportava provas, né? Livros. Não, e o tamanho, a extensão do motor da frente e do porta-mala atrás, né? Da traseira. E depois, quando eu me sinto que domino o carro, eu falei, agora eu vou retribuir as caronas que eu tive na vida. Então, dirigir o carro falando no celular é perigoso. Ao seu marido? É um anjo. As 3 filhas maravilhosas que você tem, o que você diria para elas em 2 palavras ou alguma frase? Em termos profissionais, procurem ser sempre o melhor possível, o melhor que vocês consigam ser. Para os educadores desse Brasil? Amem a profissão. Para a professora Dulcina, que está assumindo a Secretaria de Educação, o que você diria para ela que está nesse encargo agora? Eu acho que você não sabe, Kiko, a Dulcina foi minha colega de classe, sabe? Sei. Durante o curso de pedagogia, é minha madrinha de casamento. Eu amo, acho ela muito competente. Nossa, olha, eu desejo todo o sucesso do mundo para ela e que esse sucesso dela, pessoal, se reverta para a educação em Sorocaba. Uma cidade para morar que não Sorocaba. Londres. Um pianista. Sempre o Arnaldo Cohen. Sônia, foi um prazer, uma alegria ter você no IPAN TV e em breve a gente vem falar um pouco mais de trânsito, educação para o trânsito. Nós temos muita coisa para falar, mas daqui 1 mês, 2 a gente está de volta para falar sobre esse tema tão importante que eu gostaria que você pudesse dar a sua imensa contribuição. Nossa, muito obrigada pela oportunidade, viu, Kiko? Sucesso no seu programa. Muito bem, falamos com a professora Sônia Scheb no nosso IPAN TV dessa semana. Uma aula, um aprendizado, uma alegria poder tê-la aqui no nosso programa.
A você, uma grande semana, fique com Deus, e se você não puder assistir esse programa todo ou quiser revê-lo, é só acessar www.jornalipanema.com.br e acompanhar, apertar, clicar o ícone IPAN TV. Um abraço e boa semana.